Então estamos aqui, repórter Sandra Helena, pela primeira vez, depois de 20 e tantos anos, entrevistando Décio Wilma. Ah, que chique! Deus nos livre e guarde. Ô, gente, que isso? Deus tem piedade, né? Vamos lá. Oh, meu Deus, que isso, Décio? Olha, gente, isso é amor demais, viu? Não estranhe. Bom, vamos lá, vou fazer algumas perguntas para vocês sobre o seminário anual dos alunos. Beleza. Como é que surgiu a ideia desse seminário? Boa pergunta. Como ele foi criado? Se eu tentar entender aqui, eu acho que o primeiro seminário nasceu depois que nós fizemos a organização do treinamento para o Berto e houve um grande cancelamento, né, do último módulo. Ao mesmo tempo que houve esse cancelamento, nós tivemos a oportunidade que o Berto veio ao Brasil passar um período de tempo relativamente longo de férias para se recuperar de uma pneumonia que ele pegou. E eu lembro bem que nessa época eu já estava envolvido com a questão da consultoria de empresas. Eu estava perguntando para mim e estudando muito sobre a questão da tomada de decisão, né? E eu tinha estudado assim muitos meses sobre essa questão da tomada de decisão, como é que a gente tomava boas decisões, essas coisas. Eu lembro que quando o Berto chegou no aeroporto de Brasília, ele parou, a gente foi lá buscar ele, né? E assim que ele saiu para lá de fora do desembarque, eu falei, Berto, tem uma pergunta. Ele falou assim, mas já? Deixa eu ir no banheiro. Ele foi no banheiro. Quando ele voltou, eu falei, Berto, minha pergunta. Ele falou, qual a sua pergunta? Então eu disse para ele, como é que a gente toma boas decisões? Será que é possível tomar boas decisões sabendo de antemão que são boas decisões? Ele falou, isso é simples. Eu fiquei meio puto, porque eu tinha estudado muitos meses, não tinha chegado a conclusão nenhuma, muito menos que era simples a resposta. E ele falou, as boas decisões podem ser divididas em dois tipos, aquelas que levam por mais e as que levam por menos. Falou isso e calou a boca, não falou mais nada. Eu fiquei lá esperando o resto da resposta. Quando nós fomos levar ele no hotel, na hora de fazer o check-in, eu oportunei ele de novo. Então ele falou, não está claro? Eu falei, Beto, não está claro. Então ele me deu uma resposta que foi tremendamente elucidativa, né? Ele disse, as boas decisões, né, as decisões que dão por mais, a gente pode antever que elas são decisões que suportam e apoiam a vida. Ao passo que as más decisões, as decisões que levam por menos, elas são decisões que estão conectadas a movimentos que levam para a morte. E aí ele falou isso, assinou o papelzinho dele, subiu lá para o hotel para descansar e eu fiquei parado assim, na recepção uns 5, 6 minutos em estado de choque com a resposta, porque aquilo fez tanto sentido para mim, caiu muitas fichas. Então, assim que nós saímos de lá, né, nós começamos a planejar juntos a consecução do seminário. Daí você foi envolvido numa etapa posterior e a gente resolveu fazer, inclusive, no mesmo hotel que a gente tinha feito a organização para o Berto, lá em Águas de Lindóia, naquele ano, acho que foi 2011. 2011, isso aí. Exatamente. Aliás, olhando para montar esse podcast, o currículo dele, né, a sequência dele, eu vi que em 2011 nós nos movimentamos muito, o IDESB movimentou muito. Em 2011 foi criado, além do seminário, o aprofundamento também, sabia? Eu não vi esses dias. 2011 foi um ano muito difícil, foi o ano que meu pai morreu, né? Sim. E foi um ano que a Atma também sofreu um assalto, né? É mesmo. E 2011 foi muito movimentado. Isso aí. Bom, seguindo aqui, eu queria saber de você o objetivo do conteúdo do seminário para os alunos. Porque normalmente vocês trazem temas que trazem conteúdos inéditos. Esse objetivo e qual aquilo que o aluno que nos acompanha, que está fazendo treinamento, eles chegam no seminário e ganham algo novo, né? E vocês trazem algo novo no seminário. Essa é a proposta, é o objetivo do seminário, né? O seminário foi criado com 4 objetivos principais, né? Primeiro, porque nós não tínhamos como dar vazão, muitas vezes, a coisas que nós percebíamos ao longo do ano. Então, a gente começou a perceber que tinha certos insights que a gente trabalha muito. Nós somos, talvez, a escola mais ativa no mundo, em termos de volume de seminários e de aluno, né? E, então, nós começamos a ver que nós éramos capazes de fazer novas sínteses ou percepções e não havia um curso nosso que desse vazão a isso para os alunos. Então a gente começou a inserir isso inicialmente dentro dos próprios treinamentos, mas isso começou a gerar um problema,
Porque uma turma de treinamento ficava diferente da próxima turma de treinamento. Então, o primeiro motivo seria transmitir aos alunos os grandes insights que a gente tinha ao longo do ano. Por isso que, às vezes o tema vem antes, né, mais cedo, às vezes o tema vem mais tarde, porque ele tem que cair na nossa cabeça como um todo coerente. A segunda razão de ser do seminário é porque realmente as pessoas diziam para nós, né, a Nina ficava muito preocupada, né, tipo assim, quando é que a gente vai ver as pessoas de novo? Os alunos é que nos procuram, focavam, quando a gente vai encontrar de novo? Acabou, e aí terminamos o treinamento, e quando é que a gente vai encontrar? A gente podia fazer uma festa, a gente não tem como ficar fazendo festa. Aí isso foi quando surgiu, então, a ideia da gente fazer o seminário, fazer um encontro anual. Então a gente fazia um seminário onde a gente compartilhava aquilo que a gente tinha percebido ao longo do ano, fazia uma festa, seja unir útil, agradável, matava a saudade de todo mundo. Essa história que você falou aí do Bert foi a história do tema do primeiro seminário. Exato. Mas o seminário surgiu, na verdade, a partir de uma demanda dos próprios alunos de querer encontrar de novo, como é que a gente faz para atualizar, e para encontrar, para ver vocês, vamos fazer uma festa, enfim, aí a gente surgiu. Eu diria que a festa foi o último das razões, né? A festa é coisa da Sandra. E o terceiro motivo, né? Então, assim, o seminário cumpre com essa função de atualização dos alunos, digamos assim, a primeira coisa. Segundo, é lógico, uma confraternização, o senso de comunidade, o senso de comunidade dos alunos, onde muitas vezes eles também fazem trocas entre si, ou firmam novas parcerias, ou aumentam seu networking. Com outros alunos nossos. Sim, o seminário é um ponto de network dos alunos. E o terceiro ponto, talvez, seria dizer que ali existe uma possibilidade onde os alunos têm a oportunidade de trazer, por exemplo, familiares ou maridos, né? A mulher traz o marido traz a mulher, ou parentes próximos, onde eles possam apresentar amigos, apresentar a abordagem dentro de um ambiente mais relaxado e seguro, e não tão corrido como acontece, por exemplo, num workshop que é um dia só, né? Sim. Então, muitas vezes ali eu vi, assim, por exemplo, famílias inteiras virem juntas, né? E ter a oportunidade de finalmente a família entender o que aquele membro da família que veio e teve contato conosco estava dizendo e o que ele realmente queria dizer com aquilo, né? Então, assim, pude ver como se pratica aquilo que nós chamamos de constelação familiar dentro de um ambiente relaxado, seguro e protegido, vamos dizer assim, né? E a última razão de ser é a festa da Sandra, né? Tem que ter a festa da Sandra. Gente, né? É o melhor do seminário, melhor parte. Eu vou, já que você falou dos temas, eu vou passar aqui para eles poderem ver todos os temas que nós fizemos nesses anos todos. Felipe está aqui conosco, né? Então, toca aí, Felipe. Esse foi o primeiro, né? Movimentos para o Mais, em 2011. Que é a história que o Décio já contou. Exatamente. O Caminhando com Nossas Crianças, 2012. Os Sentidos pelo Coração, 2013. Homem e Mulher, O Amor na Vida, 2014. Pais e Filhos, Conexão e Continuidade, 2015. Rumo às Novas Fronteiras, tá meio ruim a logo lá, mas esse de 2016 foi o ano em que nós saímos de IBHBC para a IDESV. Foi um movimento também, um ano bem agitado também, como 2011, né, Décio? Criando Opções, Seguindo Oportunidades, 2017. Eu e o Outro, Sucesso e Felicidade, 2018. Sucesso nos Relacionamentos e na Profissão, 2019. 2020 teve pandemia, nós pulamos 2020 e veio, então, pós-pandemia, 2021, Como Lidar com o Novo. E o ano passado, Desemaranhando a Nossa História Pessoal e Coletiva. Esse foi o tema do ano passado. E esse ano ainda vai acontecer o essencial, o importante e o restante nas relações. Poxa, fizemos muita coisa. Já. Muita coisa, não é?
Meu Deus, quando eu fui revivendo isso para montar, para apresentar, eu fiquei, assim, fiquei tocada. Bom, então, já que vocês viram todos os temas, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, que é: qual é para você, Décio, qual é para você, Wilma, aquele seminário inesquecível? E por que ele é o escolhido? E o que trouxeram nesse seminário que cada um escolheu de ineditismo, né, para os alunos? O que foi inédito assim para eles? Poxa, escolha difícil. Eu acho que vários desses seminários foram muito importantes, trouxeram muitas coisas inéditas. O primeiro seminário foi muito importante, mas se eu dissesse que o meu preferido, para mim, foi Caminhando com as Nossas Crianças. E eu explico por quê. Ao longo desses seminários todos, nós fazemos muitos exercícios com os alunos. E nesse Caminhando com as Nossas Crianças, aqui nós trouxemos elementos que tanto envolviam as crianças mesmas, quer dizer, por exemplo, quem tem filhos, né? Mas também lidando com aspectos infantis do próprio self das pessoas, né? E eu lembro bem que nós fizemos um exercício, já no final do segundo dia, no primeiro dia, não lembro bem, acho que foi do primeiro dia, que nós demos para os alunos um exercício onde eles tinham que fazer exercícios em duplas. E o próprio aluno, nesse exercício, representava a criança que ele foi. Não. A criança que ele foi. Não, ele representava os pais dele. E ele tinha que. E o coleguinha representava ele. Não, eu era criança, eu lembro desse exercício. Eu era criança, sim. Eu sei que aquilo virou um pandemônio. O auditório virou um pandemônio. Um pandemônio. Eu me lembro, sabe por quê que eu me lembro? Ficou muito marcado para mim. Eu, como minha criança, fui lá tomar água, porque eu tinha corrido o tudinho. E eu fui tomar água. E a Wilma, acho que achou que eu ia derramar a água lá, porque eu estava muito atentada. Eu joguei balinha para cima, fiz maior confusão. A Wilma, no microfone, Sandra Helena! Então eu me lembro perfeitamente. Eu sei cena. Que o auditório virou um pandemônio. Um pandemônio. E os representantes dos pais correndo atrás das crianças, as crianças correndo, soltas, que ele virou uma anarquia completa. E a hora que terminou, né, nós tivemos dificuldade de terminar o exercício, porque algumas pessoas saíram da sala e foram parar lá fora. Foi muito engraçado. E aí, a hora que nós conseguimos chamar as pessoas e coletar um pouco do feedback do que elas tinham percebido no exercício, várias pessoas sentaram e falaram assim: meu Deus, como eu era tentado, que paciência que meus pais tiveram comigo. Agora eu vou ser mais, vamos dizer assim, mais empático com os meus pais pelo tanto trabalho que eu devo ter dado. E isso foi muito lindo, porque as pessoas começaram a perceber de novo quão poderoso é o nosso espaço de criança, quão nós muitas vezes reprimimos os potenciais que a gente tinha quando a gente era criança. Foi também muito onde nós trouxemos um insight muito poderoso e muito paradoxal, que é qual é a relação de ordem entre nós e a criança que a gente foi. E ficou claro que a criança que a gente foi está antes na ordem. E a gente sabe aqui que, pelo que a gente sabe das constelações, quem vem antes na ordem precisa ser respeitado. Então, muitas pessoas têm certas críticas ou certas imagens que elas são muito adultas hoje e que as crianças que elas foram são crianças, né? E ficou claro que a ordem é inversa, então o potencial está todo lá. E é quando as pessoas pararam de criticar aspectos pessoais delas quando foram crianças. E isso teve um efeito muito impactante e transformador. Um resgate de recurso. Um resgate de recurso para muitos alunos. Então foi um seminário que deu um impacto grande, muito transformador para muitos dos nossos alunos. Esse, para mim, assim, foi o mais marcante. Para mim também. Engraçado que foi o que eu escolhi também. Incrível. Nina, e o seu? E o seu? Qual foi, Wilma? Para mim foram dois. Os Sentidos pelo Coração é o meu preferido. A gente às vezes esquece o coração, né? E é a única parte do nosso corpo que, desde quando começa a trabalhar, não para, não dorme, não descansa, não relaxa, não nada, não para a hora nenhuma. E a gente esquece de sentir com o coração. E se a gente prestar atenção, se a gente ouve com o coração, a gente ouve diferente. Se a gente fala com o coração, a gente fala diferente. Se a gente
olha para a vida com o coração, a gente enxerga diferente. Se a gente sente um toque, um carinho com o coração, o toque é diferente. E isso assim, quando eu percebi isso numa experiência pessoal, eu falei, putz, tem que compartilhar isso com os alunos. Então foi quando eu falei, esse ano vai ser esse tema. E os sentidos pelo coração, né? Você ficou assim, que diabo que é isso, né? Pode achar, não preocupa. Então era exatamente isso, né? Quão grandioso é e como diferente é quando a gente consegue passar esses sentidos, né? Os órgãos do sentido, por um órgão que nunca para. Né? Que nunca descansa e que a gente esquece. A gente acha que sentir é só com a pele, ouvir é com o ouvido, enxergar é com o olho, falar, enfim. E degustar uma comida com o coração. Enfim, são experiências que até hoje, né, quando eu falo sobre isso, eu sugiro, experimenta fazer, é fantástico, né? E outra coisa que às vezes a gente esquece também, não só dos sentidos pelo coração, mas dos sentimentos com o coração. A gente quer lidar com sentimentos num âmbito onde as coisas não são compreensíveis, né? No âmbito da lógica. E aí não dá. Quando a gente filtra isso no coração, muita clareza vem a partir daí. E, então esse foi o meu seminário preferido, né? E você poder deixar seu coração dançar, é verdade, dançar mesmo, dançar, assim, sabe? Igual o corpo. Então, sentir o coração dançando, quando ele ouve uma música, ele dança de verdade. É uma experiência ímpar, parece uma coisa idiota, mas é algo que dá uma amplitude interna muito grande, em algo que habita em nós e que a gente esquece, né? Que a gente tem. Esse, para mim, foi meu preferido. O meu segundo preferido... Peraí, Wilba, só para te perguntar uma coisa. Eu me lembro, eu estou aqui, você falando do seminário, eu estou me lembrando que teve um exercício que eu sinto ele até hoje, mas eu não me lembro que exercício foi. Eu lembro que eu coloquei uma música e pedi para o pessoal ouvir essa música com o coração e não com o ouvido. É diferente. E deixar o coração dançar ao som da música. Aliás, a minha experiência primeira foi essa. Foi num voo, eu ouvindo uma música e de repente eu não... Estava ouvindo a música e olhando as nuvens assim no voo e meu coração começou a dançar. E aí veio um insight, caiu um monte de coisa nessa hora. Foi quando surgiu essa experiência. E o meu segundo seminário que eu gostei muito de fazer, de estar junto, foi o de casal. Né? Foi uma experiência muito interessante, foram muitos insights. Foi um tempo muito gostoso, até mesmo porque o seminário tem muitos casais, né, com crianças, então assim, tem casais que a gente conhece que queriam engravidar, engravidaram e vão lá com as crianças, então é gostoso, é menina engateando, e esse seminário foi assim, para mim foi muito marcante, esse onde aquele, né, no relacionamento de casal, 1 mais 1 é no mínimo 3, né? A gente fez até a Sandra fez até um chinelinho de lembrança para os alunos. Sim, foi esse ano. Foi mesmo. Esses são meus 2 preferidos. Das crianças foi muito interessante, apesar de que essa algazarra toda aí não é o que me, né? Vocês sabem, eu não sou dessa bagunçada, mas foi ótimo. Mas foi muito bonito porque para as pessoas poderem perceberam, né? Que como nós mantemos a criança, né, que nós somos, e isso tudo antes de começar, né, essa questão de criança ferida, porque não é a questão da criança ferida, é o contrário, é buscar os recursos de uma criança, que eu costumo dizer que a gente às vezes esquece, pôs de castigo lá, né, quando criança, e esquece de tirar. E quando a gente abre a jaula, entre aspas, né, onde a gente prendeu essa criança, o tanto de recurso que sai junto. Então, foi muito marcante também ver meus alunos poderem usar esses recursos. Muita gente, né, depois veio nos procurar agradecendo também por esse seminário. Enfim, é até difícil falar, mas esses são o meu preferidaço mesmo, é os sentidos pelo coração. Nesse homem e mulher e a serviço da vida, teve, acho que uns 3 itens que eu me lembro, que vocês trouxeram de novidade, né?
Vocês podem falar sobre essas novidades que impactaram os alunos? Eu ia dizer exatamente assim, novo. se eu tivesse que ficar, eu ficaria entre os dois, né? E esse também foi para mim, houve muitas coisas importantes aí. O principal foi a percepção de que por baixo das leis sistêmicas existe uma espécie de código pré-social que é eminentemente sexual, claro, que é certos insights importantes sobre o que ocorre na relação homem-mulher, principalmente sobre a natureza do que liga e gera complementariedade. Podemos dizer que, de uma maneira progressiva, fomos percebendo que a mulher toma a iniciativa do relacionamento de casal e que ela, por assim dizer, abre um espaço que o homem vem proteger e preencher. Isso ficou muito claro também, que esse movimento nasce da admiração da mulher pelo homem, certo? E depois da vontade do homem de proteger e preencher esse espaço de sonho que a mulher cria. E esse padrão nós vimos ele consistentemente depois disso. Muitas vezes nós percebemos que nos relacionamentos de casal o relacionamento começa a morrer ou fenecer exatamente no momento em que a mulher perde a admiração pelo homem e que então a capacidade desse homem de protegê-la progressivamente diminui e isso inicia um ciclo onde ela também perde a admiração por ele mais uma vez e é um ciclo vicioso que muitas vezes destrói muitos relacionamentos. Outro insight muito poderoso que surgiu foi no momento em que a Wilma perguntou para uma cliente alguma coisa e de repente ela disse o seguinte: todo homem pode ter uma mulher, mas nem toda mulher pode ter um homem. Exatamente porque se é a mulher que tem um relacionamento, que dá a iniciativa do relacionamento, ela tem que estar aberta para que o relacionamento exista. Então, se a mulher não está aberta, o relacionamento não se inicia. E isso também foi um insight muito marcante. Esses dois assim foram muito relevantes nesse seminário. Ele foi muito inédito nessas coisas. Foi. Aliás, nesse seminário desse ano, tem uma compreensão nova que dá sequência a essa imagem, porque a gente diz isso e é difícil compreender e é difícil para as pessoas que ouvem também compreenderem que, como assim, todo homem pode ter uma mulher e uma mulher não pode ter um homem? Aí você fala, porque a mulher abre o espaço e o homem preenche o espaço. Mesmo assim, ainda fica complicado. E a gente teve agora, a gente conseguiu ver mais um passo além disso, né? Eu não vou dar palhinha, não. Esse a gente vai levar para o seminário, né? Mais um passo. Sem spoiler. O que realmente... e agora sim, fica muito claro. A gente consegue com clareza agora dar a imagem que vai dar, né? Vai dar clareza às pessoas. Acho que agora a gente consegue fechar essa compreensão que nos veio aquele dia no seminário. Foi durante um seminário, aliás, né? Todo homem pode ter uma mulher, mas nem toda mulher pode ter um homem. Acho que agora a gente conseguiu a chave que desvenda essa frase, né? Essa compreensão. Bem interessante. Essa é uma novidade do seminário desse ano. Tem que ir lá para ver, hein, gente? Mas foi nesse homem e mulher que vocês trouxeram, eu não sei se foi esse ou dos pais, que vocês trouxeram aquela imagem, para mim foi muito lindo. Muito lindo. A imagem, acho que foi você, né, Wilma? De o pai, acho que foi dos pais. De que dentro do homem mora um pai, dentro da mulher mora a mãe. A mãe foi no de pais? Não lembro, deve ser, não lembro. Eu acho que foi no de pais, não foi? Essa foi uma imagem também que ajuda muitas pessoas a compreenderem e a separarem, né, essa questão de homem, mulher, pai e mãe, né? Então, o homem faz uma coisa, a mulher faz uma coisa. Não fazer confusão entre os diversos papéis, né? O meu pai e a minha mãe não é aquele que fez a atitude do homem, não é, né? O pai é que me deu a vida, a atitude da mulher, a mãe é que me deu a vida. Essa capacidade também, essa compreensão ajudou e tem ajudado muitas pessoas, né? Quando consegue separar isso, né? A Roseli até usou essa imagem ela teve num dos módulos de treinamento que ela fez. A Roseli é a nossa instrutora do Educação Sistêmica, né? Ela até usou essa imagem com os alunos depois lá, né? Como a gente chama aqui no Désio, né? Que filho, a gente fala que é misturinha, né? Do pai e da mãe. Então, ela teve uma ideia, né, de colocar misturinha de café com leite, né, usando isso, né, o copo. E aí, quando ela nos contou isso, eu falei, então dá pra gente acrescentar, né, o copo é o homem, o café
ou o leite, sei lá, é o pai, né? O outro copo é a mãe. O café, o leite, sei lá o que você quiser definir na hora, é a mãe, né? O copo é a mulher, desculpa. Então, quando você mistura ali a mãe com o pai, você tem uma misturinha, que é o filho. O copo pode ir para outra banda, os 2 copos podem separar, pode morrer, pode jogar no lixo, o que quiser, que a misturinha permanece. Que é outra imagem muito linda também, né? Essa da mistura do café com leite, que ajuda muitas crianças. Então, eu não lembro se foi nesse seminário, mas foi algo que acrescentou muito também para os alunos, e não só para os nossos alunos, as pessoas que têm acesso a isso, né? Dá muita clareza o que é homem e mulher e o que é pai e mãe, que são coisas completamente diferentes, que eu chamo que é um ET, né? Que mora dentro do homem e da mulher, porque a gente não sabe o que é isso até se tornar um. É sim, é uma boa imagem. Todos os anos eu fico enchendo o saco de vocês. Aliás, eu tomei a pedido de normal, Fragel. Né? Você não encheu o saco da gente, não é todos os anos, é todas as semanas. E aí? Peguei apelido de Fragelo, gente, eu vou te contar. Bom, enfim, todos os anos eu fico molando vocês. E aí? Cadê o tema? O tema saiu? Eu tenho que anunciar o tema, eu tenho que mostrar o tema para a galera, eu tenho que avisar a galera. E esse tema sai, aí a resposta que eu tenho sempre é: calma, Sandra Helena, ainda não veio. Ou então, calma, Fragelo, não veio. É mais Fragelo. É mais Fragelo, tá vendo? Eu tô querendo quebrar o galho meu, mas não tá dando. Então, aí eu fico com curiosidade. Essa é uma curiosidade minha, pessoal, nesses anos todos. Como que de acho esse tema chega, gente? Me explica. Não sei, Brocotó. Procotó, sacanagem. Sacanagem. Não sei. Às vezes a gente está conversando, de repente, fala, isso aí. Às vezes a gente está viajando para um lugar... Como eu falei, eu estava no avião o dia que veio do coração. Por exemplo, esse ano nós inicialmente pensamos em colocar homem e mulher, o essencial, o importante e o restante. Depois, à medida que a gente foi construindo a estrutura de tópicos, ficou claro que essa questão é, na verdade, relativa à priorização da vida. Todo relacionamento. Todo relacionamento tem uma priorização. Tem aquilo que é essencial, aquilo que é importante e depois o restante. Não apenas a relação de casal. E eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de priorizar e definir o que tem que ser feito primeiro, o que é mais importante, o que é essencial, né, antes do que é importante. Então, isso vem, às vezes, numa conversa, isso vem às vezes... Esse ano mesmo a gente estava conversando sobre relacionamentos, né? Homem e mulher, aí veio algo na nossa conversa, vamos levar isso para o seminário, né? Algumas compreensões novas que a gente teve, como essa que eu acabei de falar agora há pouco, que eu vou levar para lá, né? Que a gente vai levar. Vem sempre assim, a gente está conversando e aí vem algo... Um desses aí, por exemplo, eu lembro bem que era o que ele falava de opções e oportunidades, né? Me veio quando eu comecei a estudar ou buscar uma solução para entender melhor o equilíbrio. Porque o Beto falou pouco sobre equilíbrio, né? Falou quase que só no relacionamento de casal. E eu fui procurar investigar onde poderia ser que nós tivéssemos uma oportunidade de escolher ou de estudar algo sobre equilíbrio. E eu acabei indo atrás do mercado financeiro, né? Que é um local de trocas, né? E lá eu fui entender essas questões de opcionalidade, de oportunidade, como é que se exercita o equilíbrio dentro de contexto, por exemplo, de trocas assimétricas ou de trocas assíncronas, né? Então, assim, às vezes isso vem de um site, por exemplo, sobre um estudo de outro tema, né? Legal. E o fato de vocês trabalharem tanto o ano inteiro também traz muita informação do próprio campo para vocês, sim, né? Muitas vezes. Muitas vezes, né? Do que é, por exemplo, o como lidar com o novo. Foi uma situação muito pertinente à própria pandemia. Pertinente à própria pandemia, ao próprio tempo que nós estávamos passando, né? Uhum. As próprias dificuldades que as pessoas chegavam até nós nos foi o primeiro seminário que treinamento. nós fizemos uma parte dele telepresencial, né? Exatamente, foi uma evolução. O seminário sempre acontece em um local específico, né? Eu não vou falar qual, vou deixar para vocês. E muitos me perguntam, por que é sempre nesse local? Então eu sei que esse local tem uma história, né? E eu queria que vocês contassem um pouco dessa história, do encontro desse local e também sobre o local. Esse hotel, ele fica localizado em Águas de Lindóia, né?
no ano que nós fomos fazer o primeiro treinamento com o Bert Hellinger, primeiro treinamento avançado com o Bert Hellinger, se não me engano, nós estamos falando aqui de 2008, né? O Bert nos deu em 2007 o trabalho de fazer um treinamento avançado que deveria ter durado 3 módulos de uma semana e deveria acontecer em 2008, 2009 e 2010. Também nessa época estávamos em busca de fazer um congresso de educação sistêmica. Nós tínhamos procurado fazer isso no ano anterior, em Londrina. O Bert, em 2006, nos incumbiu. O próximo congresso vai ser no Brasil, vocês organizam. Só que não tinha nada aqui de educação sistêmica. Então a gente foi trabalhar, nada. Os professores, ninguém sabia de nada disso. Então não havia. A gente estava num congresso em Sevilha, quando ele chamou a gente no palco e falou isso: o ano que vem vai ser no Brasil, vocês vão organizar. Só que não tinha nada disso no Brasil. 2006, e a gente foi 2006, né, na Espanha. 2006, em Sevilha. E aí ele falou para a gente fazer. Então nós tínhamos a ideia de fazer em 2008 um treinamento avançado e também um treinamento, um congresso de pedagogia sistêmica. Durante o congresso, o Bert tinha começado a dar treinamento avançado, né? Lá na Alemanha, acho que também na Espanha. Aí a gente estava descascando laranja, assim, deitado, conversando com ele. Eu perguntei: Bert, quando é que a gente vai fazer um treinamento avançado no Brasil? Aí ele olhou para a gente e falou assim: vocês ainda não estão prontos. Aí eu falei: então tá bom, quando tiver, você avisa pra gente. Eu não sei se ele estava falando que a gente desse o Wilma não estava pronto, se o Brasil não estava pronto, sei lá o que ele estava falando. Só falei assim: tá bom, quando tiver, então você fala pra gente. E aí, quando foi em 2007, no seminário que nós organizamos para ele em Brasília, ele nos chamou e disse: o ano que vem eu vou fazer o treinamento avançado aqui no Brasil, vocês vão organizar então, e eu só tenho que ser num lugar pequeno, onde todo mundo fica junto, num hotel X, assim, grande, enfim, aí a gente foi procurar, fomos rodar um monte de lugar. São Paulo, nós procuramos alguns lugares, alguns hotéis no sul de São Paulo. Lá em, como é que chama aquele lugar? No meio da Mata Atlântica de São Paulo. Em Curitiba também nós chegamos a olhar. E esbarramos em muitos obstáculos, principalmente de logística para o pessoal. Tinha que ser um lugar central, né? Sim. Que todo mundo pudesse estar, onde fosse mais próximo para todo mundo. Próximo de São Paulo. Tinha que ser um hotel que não fosse tão caro, tinha que ter um certo espaço para mais pessoas, para famílias. Uhum. E aí nós encontramos 2 hotéis lá em Águas de Lindóia, né? Um menor e um outro maior, que é exatamente esse que nós estamos falando. Hotel aí. Majestic, em Águas de Lindóia. E nós pensamos em fazer o evento do Beto no outro hotel, né, que era menor, porque inicialmente a gente pensou que o número de vagas seria menor, aí na casa de umas 100 vagas, porque achamos que não ia ter demanda, porque o preço era alto. E nessa época, veja bem, nós fundamos a editora Atman em 2004, nós estamos falando aí no ano de 2008, quer dizer, era muito pouco tempo em que as constelações tinham se... Mas foi 2007, na verdade. 2006, 2007. E então nós pensamos e conversamos com o gerente desse hotel e para colocar o congresso de pedagogia aí. Ele falou para nós assim: mas eu acho que é aquele outro evento que eu quero que aconteça aqui. E aí acabou que nós tentamos fazer o evento de pedagogia, ele não deu muita atração, porque não havia muita demanda, e nós acabamos fazendo o primeiro módulo do treinamento avançado do Berta aí nesse hotel em 2008. Depois o segundo em 2009, aí em 2010 o Berta adoeceu, né? E ao longo do tempo nós criamos um relacionamento com o pessoal do hotel, com a cidade, e ficamos muito afeiçoados a esse local. Achamos que ele trazia uma atmosfera adequada de calma, de repouso, de família, um preço bom, um hotel muito acolhedor, o serviço é muito bom, o restaurante é excelente. Então é um hotel que em todos os sentidos atendia a gente e virou uma espécie de tradição, né? Para a gente não ter que preocupar de procurar um outro hotel, etc. Então nós percebemos que a logística também é muito boa, porque você pode chegar até lá vindo do sul de Minas, né, de carro, para quem mora em Belo Horizonte, ou do Rio, e para quem vem de avião, você tem o aeroporto de Viracopos, o aeroporto de Guarulhos e o aeroporto de Congonhas à disposição. Sim. Então é um local que preenche muitos requisitos. A parte de baixo desse hotel tem um andar inteiro só com brinquedo para criança e monitor, isso aí, ó.
existem atrações turísticas em torno para os acompanhantes que não quiserem participar, Sim. ou durante aquele dia que os alunos têm uma atividade exclusiva para eles. Então tem Monte Sião próximo, tem Serra Negra, tem um monte de passeio de cavalo, tem tenda para comprar bugiganga. Fora o hotel que tem piscina aquecida e a piscina Tem dele sauna, é boa. tem sauna, piscina aquecida. Olha, piscina aquecida. Então é um hotel que preenche todos os quesitos e não é um hotel caro, inclusive você não tem que preocupar. Café da manhã, almoço e janta. Para mim é que a gente chega e os funcionários já falam, nossa, fica esperando, né, o nosso povo, que eles falam, né, esperando os alunos chegarem. Eles amam os nossos alunos. Adoram. Ai, que bom que vocês chegaram. Nossa, enfim, eu adoro. Chegou uma encomenda já, uma família lá. Que eu já mandei lá pro hotel, pro evento, né? E eles já me ligaram e já estamos esperando vocês. O pessoal da recepção. Desde a recepção, a limpeza, o restaurante. A gente conhece todo mundo, né? Assim, trata os nossos alunos e as pessoas que chegam, nossos convidados, com muito amor, muito carinho. Nossa, super atenção. Muito bem tratados. Então, esse é o Hotel Majestic em Águas de Lindóia, onde aconteceram os eventos do treinamento do Beto avançado, né? E depois, onde acontece todo ano, exceto o ano da pandemia, né? O nosso seminário anual dos alunos, e vai acontecer agora em outubro novamente. Bom, eu vou perguntar uma coisa. Desde o primeiro seminário, os alunos podiam levar um convidado. Depois foi acontecendo, foi caminhando, aumentamos para 2 convidados. A minha pergunta aqui é o seguinte: por que desde o início vocês tiveram essa ideia? Exatamente porque lembra que você perguntou quais eram os motivos do seminário, né? Lembro. Então, lembra que eu falei do terceiro motivo? Que é poder trazer uma pessoa da família um amigo, etc., e apresentar a ele o trabalho numa condição de segurança e proteção. Desde o início havia, por exemplo, um movimento de algumas pessoas que queriam trazer, né, uma pessoa. E no início do primeiro seminário, nós só permitimos que os alunos participassem. Não, o primeiro, depois de um certo tempo, pouco antes de acontecer, vocês falaram assim, pode abrir para os convidados. Aí eu abri de última hora. Exato. Foi uma correria. Então, na verdade... Até foram poucos, porque foi tão de última hora. Percebemos que existe uma demanda separada, né, vamos dizer assim. Os alunos pediram, né, Paulo? Para que eles pudessem trazer pessoas como marido, amigos, pessoas da família, mãe, irmão, etc. Mas também achamos que esse não é um evento aberto completamente, como seria, por exemplo, um workshop que nós damos em todos os locais. Entendemos que é o seminário dos alunos. Então, se nós permitíssemos que houvesse uma quantidade muito grande de convidados a ponto de se tornar um evento mais importante para os convidados do que para os alunos, ele deixaria de ser o seminário dos alunos, né? Não teria sentido. Então, por isso que nós limitamos a quantidade de convidados a 2, porque ao longo do tempo também fomos percebendo que um era pouco mesmo. Tá? Sim, porque era pouco. Por exemplo, a pessoa traz o marido e a mãe, por exemplo, né? Sim. Então, foi assim que nós estabelecemos a necessidade de um convite. Traz filhos, exato. levar 2 filhos. Um era pouco, 3 era demais, 2 é bom. Isso aí. E o 2 foi bem equilibrado. Até hoje, bem equilibrado, bem mesmo. Eu quero agora aproveitar esse assunto de alunos e definir, porque a gente não falou hora nenhuma quem são esses alunos, né? Então, eu vou mostrar aqui. Esses alunos são o seguinte: é considerado aluno da escola IDESV, os alunos que fazem os cursos, que fizeram os cursos que estão ligados à pós-graduação. A pós-graduação, a especialização em abordagens transdisciplinares sistêmicas, é a nossa pós, e ela tem estes cursos que, se os alunos fizerem, cada um desses cursos dentro da escola IDESV, eles vão podendo acumular horas. Créditos, né? As horas válidas para esses cursos. Então, os alunos que são destes cursos podem estar presentes no seminário e se inscrever como alunos. Ok? São esses os nossos alunos para o seminário, que podem ter acesso como aluno no seminário.
tá? Então, é só para curiosidade mesmo, que a gente está falando aluno, Esse aluno, acesso convidado. como aluno que você está dizendo é o sábado, né? Qualquer pessoa pode participar todos os dias, mas o sábado é restrito só isso para nós os vamos alunos. falar mais na frente. Os alunos, e se inscrever como alunos, né? Porque a inscrição é completamente diferente. Tem a inscrição do aluno, a inscrição dos convidados, tá? Então, quem vai se inscrever como aluno, necessariamente tem que ter passado por um desses cursos aqui. Então, deixa eu ver aqui: atendimento individual, líder sistêmico, educação sistêmica, saúde sistêmica, gestão da complexidade, escola para pais, sucesso, curso de atendimento online, supervisão de constelação familiar, justiça sistêmica, o próprio seminário. O próprio seminário, na verdade, não habilita como aluno, porque ele só vai se for aluno, né? O carro-chefe. Mas conta as horas, é uma boa observação. As horas do seminário conta como horas da pós-graduação. O próprio TCF, que é provavelmente o nosso carro-chefe. Carro-chefe, treinamento de constelação familiar e o aprofundamento na postura sistêmica. Beleza? É só para ele, é só uma informação para eles, porque ficou vago aqui a gente conversando sobre, né? No seminário, há atendimento de pessoas com temas pessoais, né? De participantes com temas pessoais, né? Como se fosse um workshop. Sim. Como é que vocês administram essas pessoas? Porque nós temos lá no seminário um monte de gente, alunos e participantes. Como é que vocês administram essa questão nesse público tão grande? Quem coloca um tema pessoal, quem não coloca um tema pessoal? Como é que vocês administram isso? Porque, afinal de contas, tem exercícios, tem falas de vocês sobre o tema, tem demonstrações. Pelo amor de Deus, que milagre que vocês fazem com tudo isso e atender o povo ainda. Como é que vocês administram isso? Do mesmo jeito que eu acho que cabe aqui explicar o tema do seminário desse ano, né? O essencial é importante o resto. Boa! Então, o que é essencial? Primeiro, é essencial que a gente traga aquilo que é realmente novo, inovador, aquele novo insight que aquele seminário tem como tema trazer, né? Então, tem algumas falas que vão ser trazidas e alguns exercícios essenciais que precisam ser feitos, porque os exercícios, naturalmente, são a oportunidade que nós temos de trazer aos convidados e aos alunos o insight, o desdobramento, a percepção de como utilizar aquele tema, aquela temática em sua própria vida, né? Aí tem algumas fotos de como é que isso acontece. Bem, depois que a gente falou e fez os exercícios importantes, né, há um tempo assim em que a gente coloca para as pessoas se elas trouxerem temas pessoais. Por regra, o seminário é composto de 4 dias, né? Então tem um primeiro dia, que geralmente é uma quinta-feira, é isso? Depois tem um dia inteiro, que é uma sexta, depois tem um dia inteiro, que é um sábado, e depois tem a manhã do domingo. Ao longo desses 4 dias, um dia, que geralmente é o sábado, né, ele é destinado exclusivamente para o nosso trabalho somente com os alunos e não com os convidados. Esse dia nós focamos em aspectos mais técnicos da aplicação da abordagem, em casos de supervisão ou dúvidas, como eu disse, mais profissionais do processo. E esse dia é o dia dos alunos. Então é o dia, naturalmente, que nós vamos dar ênfase, preferência e prioridade, exclusividade para eles. Portanto, o que nós normalmente fazemos nos demais dias, nós damos abertura aos convidados de colocar temas pessoais. E os alunos, nós solicitamos a eles que o façam no dia exclusivo dos próprios alunos, porque o grupo é mais restrito, né? E a gente pode fazer também intervenções mais vamos dizer assim, mais ajustadas e mais curtas, porque os alunos entendem melhor o processo do que os convidados, né? Então, nos dias demais, que no caso é a quinta, a sexta e o domingo, a gente faz também algum tipo de atendimento personalizado para os convidados. Lógico, não dá para fazer para todo mundo, né? Sim. Mas a prioridade nesses dias geralmente vai para os convidados e não para os alunos. E os alunos têm um dia específico para eles serem mimados à vontade. Muito mimo que eles ganham, viu? Vou te contar. Precisa acrescentar uma coisa, que hoje a partir do ano passado, nós acrescentamos um convidado chamado convidado sistêmico,
que são os participantes de cursos online que você, Décio, deu, que são os seguintes cursos: negociação neurosistêmica, supervisão de constelação empresarial, lastro infinito e inteligência sistêmica. Esses são os considerados participantes sistêmicos, né? Convidados sistêmicos. Uhum. Eles estão tendo acesso, inclusive no site agora nosso, para esse seminário novo. Os primeiras 50 inscrições desses convidados sistêmicos têm desconto de 30%. Então, galera, corre lá quem fez esses cursos online com Décio, tá bom? Ah, essa também foi do ano passado. Essa olha, é vocês novinhos, olha lá, gente, novinhos. Essa é Antiga. Eu ainda até tinha cabelo aí nesse. E preta ainda. Tinha uns branquinhos pouco. Eu já conheci ele de cabelo grisalho. Pouco. Bom, vamos lá. A pergunta aqui agora é o seguinte, sobre sábado. O que vocês fazem com os alunos de diferente? Bom, o sábado é um dia dedicado exclusivamente aos alunos. Então, a primeira coisa que a gente sente quando a gente chega no sábado para trabalhar é porque nós já trabalhamos na quinta e na sexta, então a sala estava lotada, e aí a gente já sente a ausência dos convidados, porque como a relação é mais ou menos 2:1, então vamos supor, se a gente tem ali 200 pessoas na sala na quinta e na sexta, nós vamos ter aí 80 pessoas, mais ou menos, 70 pessoas, 60 pessoas dentro da sala. Nos últimos está tendo 100 e poucos. Mas você sente sente um vazio. Você sente um vazio, né? Então a gente tem que fazer um ajuste assim para colocar todo mundo numa estrutura de ocupar o espaço de uma maneira diferente. E também aquela agitação que o convidado muitas vezes traz, né? Pela presença do convidado, por exemplo, se o convidado é o marido, é a mulher, é a mãe, é o irmão, é aquela brincadeira, aquele negócio já fica um pouco mais sério. E então nós, via de regra, nos dedicamos a trazer os insights técnicos, às vezes, ou os insights filosóficos mais relevantes, aí na hora que nós falamos de coisas mais profundas ou de aplicações ou impactos pessoais sérios do tema relevante daquele ano. E também é um tempo para os alunos colocarem seus temas pessoais, se houverem, e também trazerem casos de supervisão, se necessitarem. Sim. Que são aqueles casos onde o cliente, quando eles têm dificuldades com os próprios clientes e não sabem como deslindar ou solucionar esses casos, né? Eu acho que teve um ano que estava tão assim, todo mundo tão envolvido que a gente acabou abrindo para convidados no sábado. Não, teve um ano nunca, assim? Não, nunca O que abrimos. aconteceu? Que Nunca foi uma coisa abrimos. assim que a gente fez diferente com os convidados? Não, teve. Agora lembrei. Não é que a gente abriu para os convidados, a gente reduziu o tempo dos alunos para só uma tarde ao invés de um dia os só. Os convidados estavam tão assim, querendo tanto ficar. Não, a gente aí quer nós ficar, experimentamos. Foi aí um a gente, ano. então tá bom, nós abrimos espaço para eles, né? Mas aí nós reduzimos dos alunos. Aí foi uma experiência horrível. No outro ano, os convidados adoraram, mas os alunos, não. Enfim, aí ficou pouco tempo para eles. Foi até um evento onde nós tivemos que segurar o restaurante no jantar, porque ficou difícil para os alunos. Os alunos queriam mais e precisavam de mais, né? Então, assim, esse tempo no sábado é um tempo de profundidade. Dedicação. E realmente os alunos tomam isso como uma espécie de encontro de atualização para eles. Sim, eles tomam com seriedade. Que muitos alunos sério. que ficam distantes da gente durante todo o ano, que eles já terminaram seu treinamento, sua pós-graduação, etc., tem ali, naquele dia, uma oportunidade de estar conosco e trazer temas relevantes ou questões pessoais, ou supervisão, etc. E acrescentar no próprio trabalho deles. Exatamente. Né? Então é um tempo de atualização. É verdade. E o ano passado também, eu me lembro, meu Deus do céu, você abriu caixa de Pandora, né? O ano passado, no Dia dos Alunos. Então, é também um momento de você abrir caixa de Pandora. Whatever is necessary. Coitado dos alunos. Ó dó. Fico numa dó, gente.
Ah, eu esqueci de uma coisa. Tem mais gente que participa desse seminário. As crianças de 0 a 12 anos têm acesso livre à sala. Contem para nós como elas participam. Elas participam fazendo barulhinho, elas Com participam, crachazinho. elas participam muitas vezes trazendo algumas intervenções inusitadas, algumas vezes eu já usei as crianças como modelo para certas situações específicas. Eu lembro que eu estava tentando explicar, por exemplo, Olha lá o crachazinho. a postura sistêmica, né? E as pessoas pareciam não entender. Então, uma das alunas que estava com um bebê, eu falei, vem cá. Aí eu mostrei para elas que o bebê não julga, o bebê não tem medo, não tem intenção, não tem conhecimento. E como ele era capaz de absorver a atmosfera do que estava acontecendo no campo de uma maneira muito clara e muito precisa, né? E não só isso, como nós já tivemos situações onde as crianças, por exemplo, de moto próprio, por exemplo, acho que foi no último ou no penúltimo, não sei, uma das meninas saiu de lá por conta dela mesma e sentou, olha que fofura, e sentou aí e pediu que ela queria colocar um tema. Né? Ela saiu no hora que teve o intervalo, ela chegou até mim e falou assim, posso pedir o 10 porque eu quero colocar um tema? Aí você tinha acabado de sair pela porta. Eu falei, corre lá, olha lá ele, ó. Aí eu lembro de ver ela puxando seu terno por trás e você virou e foi conversando com ela. A hora que, sei lá, o que vocês conversaram, a hora que eu vi, ela estava sentadinha lá na cadeira, olha lá ela sentada. Ela estava sentadinha lá na cadeira te esperando terminar o... Compenetradíssima, trabalhou bem pra caramba. Muito, foi coisa mais linda, foi importante para ela. 2020, né? Não, 2020 não teve... 21. Foi 21. 2021. Eu 2021. nem estava nesse seminário. Exatamente, você estava online nesse seminário. Foi muito lindo, elas participam lindamente, né? Além de... Teve um que foi um motorzinho do seminário, ficar, né? Fazendo barulhinho lá no fundo, muito fofinho. Pois é. E nesse seminário, num desses seminários, eu tenho uma história também. A Ju, lembra da Ju? Ah lá ela, fofa demais. Ela, nesse seminário, nesse dia, teve uma festa lá, e ela foi fantasiada e levou uma galinha. E ela me ajudava a pôr o povo para dentro, recolher o povo do coffee break, né? Com essa galinha. E aí ela me deu de presente a galinha e nomeou a galinha como Jurubeba seminarista, e desde então a galinha me acompanha para pôr o povo para dentro na hora do frango coffee. que fica fazendo aquela... lá. O frango viaja comigo toda vez, olha lá. Agora, essa foto aqui é legal. É o frango que a Ju me deu, né? E a Silvia, nossa anciã do seminário, a mais velha do seminário, a gente está falando de criança, agora vamos falar dos mais velhos. E quem que é a pessoa que está do lado dela? Sou eu, linda! Não reconheci, não reconheci. Sandra Helena. Está escondida atrás do óculos. Adoro óculos, né? Para falar a verdade. Mostra a Ju aí, o Felipe, mais velhinha, né? Seminário passado, a Ju. Olha que coisa linda. Cresceu demais. E trouxe... Já estava procurando namorado lá ano passado. Ano passado tinha umas 3 lá que foram pequenininhas, fizeram amizade, a Ju e mais umas Elas 2. encontram todo ano. Elas encontram todo ano que vão, né? E estavam lá procurando namorado, gente. Pensa que me deu a Jurubeba. Linda demais. Bom, agora a gente já está com eles grandes, agora mesmo vai vir os filhos deles, né? Eita, estamos ficando velho. Bom, agora falando deles, eu vou perguntar para vocês. Quem da família de vocês esteve no seminário? A minha mãe já teve uma vez, né? Acho que mais de uma vez. No seminário, nós vamos lá passear, né? Vamos passear, verdade. Nós vamos passear. A carinha. A tia Lina, né? Que é a tia dela. Minha tia, que eu morei com ela. Né? E a mãe dela já teve também. A mãe dela já teve. E a irmã também. A irmã, todo mundo vai só passear. E fica lá. A Zeila teve 2 vezes, 2 seminários. A Zeila foi 2 vezes. Ela foi a primeira vez, depois foi ela, minha mãe e minha tia e a minha irmã. Mas elas não ficam para participar, elas vão para passear. A Clara, evidentemente. Também para passear. Não, a Clara participa. A Clara foi 2 seminários. No passado até que ficou mais, no outro não sei. Ficou. Esse foi ano passado. Ficou, esse foi ano passado. Ela deu um show lá. Clarinha. Com o maridão, hoje maridão, né?
Não, nesse Já seminário era marido, já era já. marido. Já Já era era marido. Aliás, eu tenho uma história desses dois no seminário. Vou contar. Mostra aí, Felipe. Aí, ó, no primeiro seminário que eles foram, que foi 2021, a galera lá numa festa, final de festa, todo mundo, né, feliz da vida, alegrinhos, fizeram o casamento deles. Olha lá, o casamento é de papel, a aliança. Aí fizeram o casamento deles, né? E aí, no outro seminário do outro ano, que foi o ano passado, 2021, depois em 2022, eles chegaram lá já casados. E aí já estão no Canadá, né? E aí esse casamento foi dos mais chique. Foi assim, os alunos estavam adivinhando, a percepção dos alunos que estavam ampliada. E aí agora tem uma semana, né? A Clara veio do Canadá e me trouxe uma auxiliar, porque o seminário cresceu muito, me trouxe uma auxiliar da Jurubeba. Ela disse a Clara que é a Aparecida. Meu Deus do céu. Vamos ter ela. Vai ser um pra Ju e um pra Miriam. Meu Deus do céu. Ninguém aguenta, ninguém merece. Chamando o povo, recolhendo o povo. A Clara que me deu, sua filha. Ninguém merece. Olha que linda. A Aparecida, a auxiliar da Ju. Já arrumamos mais gente. Está evoluindo esse seminário. Ai. Bom, você, Décio. Eu. Contou esses dias num módulo, e eu ouvi muito bem, que o ano passado eu havia te pedido para me dar alguns áudios, você e a Wilma, para me dar alguns áudios sobre cada seminário, como foi cada seminário, né? E aí você disse nesse módulo que você percebeu uma evolução natural, que vocês não fizeram propositadamente os temas e que houve essa evolução e você percebeu essa evolução. Você pode contar aqui para nós sobre essa evolução que você percebeu quando fez esses áudios? Se a gente seguir aquela sequência que foi passada, né, anteriormente sobre os temas, nós podemos ver que no início nós estávamos falando de coisas muito básicas das relações familiares. Por exemplo, primeiro, homem e mulher, pais e filhos, a questão do movimento por mais ou por menos. Nós ainda estávamos no âmbito, digamos assim, da própria família em si. Depois, progressivamente, se vocês pegar a sequência, nós podemos ver que nós estamos... Você trouxe essa blusa para mim lá da Disney. Estamos da criança. É o da criança. É o da criança, eu trouxe da Disney. Eu fui só com roupa da Disney. Nós estávamos tratando de temas mais abstratos, né, se eu posso dizer assim, tá? Que são relações que são mais periféricas à família. Por exemplo, lidando com o novo, opção e oportunidade, né? Eu e o outro, sucesso e felicidade. Então, e o tema desse ano ainda é mais abstrato ainda, onde nós estamos falando de priorizações dentro dessas relações. Sim. Então é como se nós estivéssemos caminhando para níveis mais sutis de tratativa ou de insights a respeito do que podemos extrair, né, do campo sistêmico com a metodologia. Isso não foi pensado, né? Absolutamente. Pois Isso reflete a nossa própria evolução como instrutores e como pessoas que vivenciam os princípios sistêmicos, né? Incrível, incrível. Incrível. Ali, lá no começo, olha lá, ainda é Instituto Bert Hellinger Brasil Central. Esse foi Sentidos pelo Coração lá, o arranjo era um coração. Era um coração, foi os Sentidos pelo Coração. Bom, houve também uma evolução tecnológica, né? Sim. Nós tivemos uma evolução tecnológica, evolução de equipe. Antes era só nós três, como naquela foto, né, da criança, só nós três. Tocava o seminário todinho, sem ninguém mais. E agora nós temos uma equipe de filmagem, uma equipe de som, né? E também tivemos o primeiro seminário com participantes telepresencial em 2021, que tá ali ó, o pessoal participando, o pessoal presencial e o pessoal telepresencial. E eu queria perguntar para vocês como foi essa experiência de ter telepresencial e presencial juntos, porque até hoje, está abertas as inscrições e nós
continuamos com o telepresencial, né? Onde as pessoas podem, os alunos ou convidados podem participar e se inscrever telepresencialmente. Para nós foi uma surpresa durante a pandemia, né? Porque nós tivemos que trabalhar com uma quantidade de pessoas muito reduzida dentro da sala de aula, nos próprios treinamentos. Então a gente fazia uma sala âncora com um número pequeno de representantes e os alunos, em sua grande parte, eles entravam através do telepresencial. E para nós foi uma grata surpresa perceber que isso funcionava muito bem. Foi muito útil, né, perceber que os alunos eram capazes de interagir e perceber claramente, mesmo que eles não estivessem diretamente na sala. E no início foi um pouco difícil integrar a sala presencial com muitas pessoas, né, como aconteceu nesse seminário, com outro tanto de gente no telepresencial e saber, vamos dizer assim, tratar os dois públicos como se fosse uma sala só. Mas como nós já estamos trabalhando nesse formato já há 3 anos, né? 4. Não fala, Sandra, para não ficar velho. Ajuda aí. Ajuda aí. Quebra o galho aí. Ajuda Faz de aí. conta que é 3. Mas agora que nós já estamos com, né, uma experiência razoável, eu acho que nós hoje já podemos dizer que nós trabalhamos com grande desenvoltura. Sim. E não vejo mais, nem chego a perceber como 2 salas separadas, né? Não tem como. Manuseamos, não tem como. A atenção já está bem distribuída entre a sala presencial e a sala virtual de uma maneira bem eficiente. O Felipe também, que está trabalhando conosco, já aprendeu a manusear o Zoom de maneira que isso aconteça sem sobressaltos, sem atrasos, etc. Nós já estamos pilotando esse treco bem pra caramba. Muito bem, muito bem. E olha, você quer saber de uma coisa? Muitas vezes as pessoas falam assim, telepresencial? Não vou não, porque eu prefiro presencial e como é que eu vou perceber e como é que eu vou colocar minhas questões? Não, eu prefiro presencial. Aí chega, sabe o que está acontecendo? Chega presencialmente e lá no meio do negócio fala assim, posso ir lá para o tele no próximo módulo, eu gostei do tele. Então, aí eu falo, tudo bem, né? O nosso contrato é presencial, conta e risco seu, pode ir, tudo bem. Vai depois me dar feedback, fala assim, nossa, melhor do que o presencial. Você acredita? Acredito que seja equivalente, não acredito que esteja mas melhor ou pior, né? É uma questão... É uma oportunidade, por exemplo, para pessoas que estão às vezes longe, que não podem ficar. Eu lembro de uma aluna... É uma oportunidade para quem tem filho bebezinho. Exatamente o que eu ia dizer. Uma aluna de Floripa que estava lá com dificuldade danada, que a mãe tinha com um bebê e ela tinha que ficar. Ela veio um dia, depois ela resolveu ficar no telepresencial e foi muito bem. Então, acho que são equivalentes. São equivalentes, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, dependendo da situação da pessoa, para ela é maravilhoso. Por exemplo, essa mesma aluna que disse para mim, não, muito melhor. O fato dela é o seguinte, ela tem um papai com doença senil e tinha que estar em casa, né? E aí ela ficava presencial preocupada e o pai não estava legal em casa. Então, aí ela fazendo lá a telepresencial... Tudo se equilibrou. E ela não sentiu diferença nenhuma nos exercícios, ela percebeu tudo, ela teve condições de fazer bem. Então, o telepresencial está aí, gente, para o seminário, à disposição de vocês. É até bom, tem gente também que gosta do telepresencial por conta da distância, ter hospedagem, ter o custo de hospedagem, ter curso de viagem, né? E alguns até têm problemas profissionais para liberar o dia, e aí, de última hora, consegue. É uma oportunidade. É uma oportunidade, né, de estar junto. Para pessoas que estão, às vezes, também estão fora do Brasil, né? Tem vários. Fora do Brasil tem vários. Tem uma da Coreia que me manda... Ela não tem nem jeito de mandar dinheiro, pagar pelo cartão e tudo mais. Ela me manda, como é que é? Western Union. Recebo dela assim. Bom, chegamos então ao tema desse ano. Tema desse ano, dá para vocês darem um spoiler bem legal e contar para nós o que nós vamos vivenciar aí no dia 19, 20, 21 e 22 de outubro? No conto. Ah, por favor, vai.
Ele tá brincando, gente. Calma, ele vai contar. Não é bem simples. O que eu percebo muitas vezes, e com vários dos alunos, é que na medida em que eles vão aprendendo os conteúdos dos módulos, por exemplo, do TCF, né, e eles vão aprendendo os diferentes conteúdos, eles têm uma dificuldade de pôr ordem nisso e de saber como ordenar a sequência em que eles vão, por exemplo, vou usar uma palavra ruim, mas atacar um problema. Porque muitas vezes parece que todos aqueles conteúdos eles competem entre si e eles não sabem qual coisa colocar antes de qual coisa. Pude perceber que algumas pessoas que eu tentei ao longo do tempo auxiliar em minha atividade como consultor, por exemplo, né, também tinham as mesmas dificuldades. Outras vezes, lidando, por exemplo, com os próprios funcionários do Instituto ou com parceiros de negócio também. Então eu vi que esse é um tema relevante para muitas pessoas, né? Como que a gente define, vamos dizer assim, a priorização no uso do nosso tempo, por exemplo. Tem um livro que hoje já está até, acho que, se não me engano, aberto no YouTube, que chama-se A Tríade do Tempo, por exemplo, né? Onde o cara fala mais ou menos assim, né? O que é essencial, o que é importante e o resto, certo? Ele divide o tempo nessas 3 categorias. E eu pude perceber que esse é um tema que vai dar muitos exercícios úteis, que as pessoas vão usar provavelmente de maneira muito prática e que deve ter um impacto relevante na transformação da vida dos alunos que estiverem lá conosco e seus convidados. Você sabe que eu não gostei de um detalhe, né? Que as festas da Sandra ficou no restante. É claro que as festas são restantes. Não gostei disso. Fiquei tão triste quando eu li. Você pensaria que as festas da Sandra seria o quê? Pelo menos importante, né? Pelo menos. Bom, então já falando de festa, vamos lá. Vocês reclamam. Lá, olha, gente, eles fazem caras e bocas comigo quando eu invento as minhas festas. Mas vou provar que é só onda, coisa de mineiro. Vai lá. Olha lá, eles fantasiados. Não, olha o que eu tenho que passar na vida, velho. Olha que lindo, gente. Eles curtem. E se divertem, tá? Não, você pode ver que eu tô sempre triste. Tô vendo. Você tá triste, muito triste. Aí, enfim, gente, no final eles concordam, curte. Não, concordar é uma coisa, curtir é difícil. Olha lá, eles concordando. A prova que eles concordam das minhas invenções. Deus então, falando de festas, vamos mudar as perguntas agora para as festas. O que é, para mim, importante. Você vai me organizar lá no seminário. Ai, meu Deus, já vi que eu vou fazer exercício que vai me acabar. Vamos lá. O baile à fantasia do sábado virou, assim, uma tradição. Desde o primeiro seminário ele acontece, né? E é impressionante que o pessoal vai fantasiado mesmo. Claro. Todos eles. Supostamente é um baile fantasia, as pessoas vão fantasiadas. Mas eles podiam não topar e não ir fantasiado, é verdade, né? Mas o pessoal eles não têm chance de aguentar você não. Você é um flagelo. Ninguém aguenta você não. Eles podiam não Ninguém ir resiste. Fantasiados. Não vem não. Então, o seguinte, vocês já deram um pouco de spoiler antes, mas me fala uma coisa, de onde veio a ideia de fazer essa programação de lazer, de liberar essa programação de lazer? Você pergunta eu? Tô perguntando vocês. Isso é coisa de invenção pura sua, Sandra. É minha, mas assim, né, vocês liberaram essa história. Eu liberei o espaço do tempo, você que inventou moda. Foi? Não lembro. Então tá, então me falem, por favor, quais desses eventos de seja seminário, seja o baile, né, a fantasia, ou lembrando que nos últimos tempos eu fui um pouco mais, né, além do baile, shows, né, nós tivemos shows lá da Chiara Terra, da Concessa, do Alexandre Camilo, e um showzaço ano passado do compositor Marcelo Martins, nosso cliente lá em Goiânia. Ele participou de um workshop conosco e de repente
foi para o seminário e cantou lá e deu um showzaço. É um grande cantor e compositor, né, em Goiás. Me fala dessa parte de lazer, qual que marcou vocês, qual que vocês curtiram mais? Eu acho que foi a Concessa, porque, vamos dizer assim, a Concessa retrata uma caricatura, né, vamos dizer assim, mineira, mas que reflete uma sabedoria das pessoas que estão no sertão, né, assim, do interiorano, daquela cultura e daquela sabedoria que fica enraizada nas cozinhas das casas do interior de Minas, onde aquela sabedoria é transferida de uma mãe para os filhos, da avó para os netos, Sim. e que frequentemente nós muitas vezes tendemos a esquecer, ou muitas vezes, de certa forma, algumas pessoas até certo ponto ridicularizam, mas que no fundo traduz na concretude do dia a dia muitos dos princípios sistêmicos que nós sabemos ser verdade, né? Uhum. Na forma de jargões, ditos, né? Ditados e até piadas, né? que a Ela gente... é ótima. E ela é muito boa, ela retrata isso com muita alegria, né? Com muita realidade, talvez. Eu digo, ela falou que a Cida, ela fala que ela compôs a personagem vivenciando e conversando com muitas senhorinhas dessas do interior, e que a Concessa é uma amálgama de todas elas numa única mulher, né? Mas eu acho que aí foi um ponto alto. Sim, olha lá, Concessa. Sim, ela foi fantástica. Ela foi 2 vezes, uma aí presencial e depois ela deu um show online, né, na época da pandemia, porque ela não podia ir presencial, e foi também muito bom, muito bom. Ela teve 2 vezes, então, no seminário. Eu esqueci de falar aqui, teve a Chiara, a Concessa, Alexandre Camilo do ano passado, o Marcelo, e teve também aquele violinista, Eu lembro dele. Lembra? Lembro. Que deu um show no violão, no violino, e nós dançamos. Alírio Melo. Ele foi no evento do Bert Helling, que a gente conheceu lá, e ele também deu um show lindíssimo no seminário. Que eu acho nos Sentidos pelo Coração. Nos Sentidos pelo Coração, exatamente. Nós, o baile foi, inclusive, de cigano. Nós vestimos de cigano, né? E você, Wilma, qual que você gostou dessa parte de festas? Cada ano é tudo tão bonito. A Chiara, e eles casam tão bem com o tema, né? Da Chiara foi fantástico, perfeito, a criatividade dela. O da Concessa, eu particularmente tenho uma admiração pelo trabalho dela. As pessoas ficam assim, por acaso ela conversa com vocês, né? Porque realmente o que ela fala são coisas do dia a dia, da vida das famílias. Inclusive, ela lançou um livro, ela entrou em contato outro dia comigo, falando que ia ter um lançamento aqui, mas eu estava dando o curso para pais, eu não pude ir. E ela fala, olha, tem uma página, ela coloca as histórias que ela apresenta, está no livro, né? Ela falou, tem uma parte lá que fala, que é uma coisa que ela pegou, né? Um olhar nosso lá. Então eu gostei muito desse, assim como desse também, desse da Concessa. E o ano passado, aquele menino também Alexandre. deu um show com aquela... Aí, o Alexandre. Com a apresentação dele. Achei, assim, de uma criatividade enorme. Alexandre Camilo. Contar histórias, Enfim, para te falar a verdade, todo ano eu gosto muito. Não tenho um preferido, não. É mesmo? Não tem. Você curte junto, né? Curto muito. Eu gosto muito dessas apresentações na quinta. Eu vou dar uma relaxada. Coisa boa. E você sabe que o pessoal também gosta? Muitos me falam assim, Sandra, a gente trabalha tanto, principalmente porque é sábado e pega os alunos, né? A gente trabalha tanto no sábado, porque no sábado que eu capricho. Trabalha tanto e tão profundo no sábado, a festa parece que dá uma aliviada pra gente, aí a gente tá inteiro no domingo. Inteiro nem tanto, né? Porque tem um povo que enche a cana. Né? Eles enchem a lata. Também tem isso, né? É verdade. Então, eu vou dar um spoiler desse ano sobre o baile, né?
Então, o Marcelo, o ano passado, deu um show espetacular. Sozinho, 2h30. A Wilma ficou toda preocupada com o dedo dele. Ele mostrou para você, né, Wilma? Machucou o dedo. Então, esse ano ele vai, só que ele não vai sozinho. Esse ano ele vai com a banda dele. Ele é um compositor maravilhoso que fez uma música, e essa música, que eu amo essa música. Várias, né? Várias músicas. Músicas gravadas pelo Vitor e Léo. Enfim. Muitas músicas. E, especialmente, esse ano, eu fiquei pensando, ele vai tocar no baile A Fantasia. Eu fiquei pensando, como que eu vou fazer o baile A Fantasia, que não seja a mesma coisa do ano passado, que o pessoal estava de sertanejo, né? Aí eu me lembrei de uma música linda que ele compôs, que é: eu te dei o ouro do sol, a prata da lua, e te dei as estrelas para desenhar o teu céu. Na linha do tempo, o destino escreveu, com letras douradas, você e eu. Então, dentro dessa parte da música, então me veio a ideia. O baile esse ano vai ser prata e ouro. Então nós vamos vestir de brilho. Vai inventar moda. Você vai ficar todo brilhoso no baile desse ano. Deus me livre. Vamos brilhar. Esse ano, galera, vamos brilhar no baile. Dourado e prata. Então, eu ainda preciso dizer que esse ano vai ter uma ilustre presença, que eu choraminguei essa ilustre presença anos a fio. E eu não sei porquê, é uma ciumeira dessa ilustre presença, ela não pode aparecer de jeito nenhum. E aí eu não sei o que aconteceu, que esse ano, então, nós vamos ter a Gabriela. Então, dona Wilma, você que liberou a Gabriela para nós esse ano, conta pra gente quem é essa Gabriela. Do que se trata essa Gabriela, gente? Gabriela é uma cachaça, ué. É uma cachaça que a gente serve desde o primeiro workshop. Desde o primeiro workshop, de falar workshop. Nós organizamos para o Berta aqui em Belo Horizonte, inclusive, em 2005. Então, eu sempre... Um amigo fazia essa cachaça, né, que é com cravo e canela. E eu tinha um cuidado de trazer para servir na hora do... Porque tinha um dia que a gente fazia, como é que chamava? Um coquetel. E aí eu servi a Gabriela nesse coquetel. E virou uma tradição. No outro ano, do outro evento do Berto, de novo a Gabriela, e no outro de novo, o pessoal já chegava procurando a Gabriela no dia do coquetel. E aí, quando nós começamos, então, a dar os nossos seminários, né, os nossos próprios seminários lá, esse seminário anual, e aí eu falei com a Sandra, vamos manter a tradição, porque eu quero que a gente continue levando a Gabriela. E aí, mas só levava a pinga. A pinga, a Gabriela, né? Só que eu sempre tive na minha casa, a Gabriela deve ter essa Gabriela aí, né? Deve ter o quê? Uns 25 anos, 23 anos. Essa garrafa. É uma arte, né? Ela até... Para contar a história da Gabriela, tem que contar tudo. Então, na verdade, quando eu vi essa peça, né, na loja, eu falei, gente do céu, isso é a Gabriela, para eu colocar a Gabriela, né? Eu falo que ela parece comigo, por causa dos peitão e tudo. Então, desde então, eu coloco aí eu passei a guardar na minha casa, na nossa casa, a Gabriela dentro da Gabriela, né? E virou uma tradição. Todas as pessoas que chegavam lá em casa, gostando ou não de cachaça, era tradição, tinha que tomar um pouquinho da Gabriela. Eu já chegava, cumprimentava, eu já trazia a garrafa para eu tomar um pouquinho da Gabriela. Depois, esse amigo que fazia, o irmão, né, desse amigo nosso que fazia a Gabriela, faleceu, e aí eu guardei a Gabriela bem escondidinha lá em casa com a cachaça que ele fazia, porque eu não tinha mais quem fazia uma Gabriela tão gostosa quanto a que ele fazia. E parei com essa tradição de oferecer Gabriela quando chegava alguém na nossa casa pela primeira vez. E aí esse ano eu achei, né, a gente estava passeando e passando em Paraty, eu provei lá a Gabriela, no lugar que foi até a Cida, né, a Cida falou, vai almoçar em tal lugar, assim, que ela conhece Paraty. A gente foi, eu vi lá a Gabriela e falei, poxa, então experimentei.
tem o sabor da Gabriela, maravilhoso, que eu acho que vai estar esse ano no seminário. Vai. E aí eu falei, poxa, então agora eu acho uma Gabriela talvez até melhor que a Gabriela de antes. Então eu vou tirar a Gabriela do esconderijo, vou levar, a gente serve a Gabriela na Gabriela agora. Então essa é a... E foi tão interessante, porque esse lugar que a gente foi almoçar, eu não sabia, e aí de repente a moça veio conversando com a menina que estava nos servindo, ela falou, você sabia que nesse lugar aqui é onde foi filmado aquela cena que a Gabriela sobe no telhado, foi filmado onde hoje é esse restaurante. Que barato. A rua, não lembro. E a rua do lado é Rua Geralda, Dona Geralda, que é o nome da vovó. Achei muito interessante esse monte de coisa. Que legal. Aí eu falei, vou liberar a Gabriela esse ano. Então, esse ano a Gabriela vai pro seminário com a gente lá. Né? Ou seja, a cachaça vai ser servida nela. E a caráter. Ela vai de verdade, a Gabriela dentro esse da ano Gabriela. Tem Gabriela, gente. Vamos lá. Vamos só ver ter a Gabriela. Cuidado para não me quebrar a Gabriela, porque é um papel machê, mas dentro dela tem um garrafão. Então vai ficar ela lá na porta recepcionando vocês depois do seminário. E todas as noites. Uma Gabriela deliciosa dentro sair do seminário. Aliás, a Pinga Gabriela foi a primeira a chegar no seminário. Já chegou, ela já está lá no hotel. Ela está nos aguardando lá. E a Gabriela vai junto com o Décio e o Wilma. Ela vai conosco esse ano. Bom, gente, para a gente finalizar, eu vou pedir a vocês que façam um convite para o pessoal para ir no seminário esse ano. Bom, eu gostaria de convidar, então, todos os nossos alunos, todos os seus convidados a estar conosco. Qual é a data mesmo? 19, 20, 21 e 22 de outubro. 19 a 21 de outubro, lá em Águas do Lindóia, no Hotel Majestic. Nós 3, mais a nossa equipe de apoio, Felipe vai estar lá, provavelmente a Nina Moreno também. Também. Ou seja, todo o nosso staff completo para receber vocês com todo carinho. Quase tudo. Com o objetivo de, mais uma vez, a gente se aprofundar num tema específico e relevante para o desenvolvimento dos alunos e dos seus convidados, que vai ser, no caso desse ano, o essencial, o importante e o restante nas relações, onde a gente vai olhar detalhadamente como utilizar o conhecimento sistêmico de maneira ordenada e, com isso, obter o melhor resultado possível na transformação e solução dos problemas repetitivos sistêmicos que cada um de nós enfrenta no cotidiano. Eu devo trazer uma metáfora que talvez para muitos dos alunos que não nos acompanham ao longo do último ano, que é a questão de uma certa paralelismo que eu encontrei entre aprendizagem de máquina, viés e outras coisas desse tipo, a inteligência artificial e as leis sistêmicas. Eu, a Wilma, a Sandra, esperando vocês lá. E a Cidinha! Pra gente festar. Vambora, gente! Beijos!